Meus queridos irmãos, saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. E já glorifico a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos para conversar um pouco sobre as Sagradas Escrituras. Confesso para os irmãos que me sinto mais à vontade olhando para os irmãos, interagindo com os irmãos, trazendo ali um esboço. Dessa maneira, para mim é inédito, mas estou recebendo aqui a ajuda da irmã Nelma e glorifico a Deus pela vida dela. E nós vamos falar sobre vamos dividir este comentário em duas partes. Vamos falar sobre seitas e heresias. Eu trouxe aqui um pequeno roteiro para nós seguirmos aqui na nossa exposição sobre esse assunto, compartilhar com os irmãos nos dias difíceis que nós estamos vivendo. É um estudo muito adequado para os nossos dias e muito importante também. Eu glorifico a Deus por esse tema. Vamos chamar de aula? Vamos chamar de aula, né, Manel? Aula? Aula, sim. Então, vamos chamar de aula, não de estudo, né? Vamos chamar de estudo. O que nós vamos ver nesse pequeno estudo, nesse pequeno resumo? Primeiramente, o que é seita e heresias, né? O roteiro está aqui. Por que é importante nós estudarmos as seitas e as heresias? As razões para o surgimento de tantas seitas e heresias, principalmente nos nossos dias, as razões, né? E como podemos nos defender, como nós poderemos nos proteger, principalmente e não colocar a nossa salvação em risco por causa dessas seitas e heresias. Amém? Primeiramente, nós temos que começar, irmão, a entender o que é heresia. Já está aqui na nossa tela. Antes de começar a discorrer no assunto, eu queria que os irmãos, se possível, pegassem caneta, papel e caderno e fossem anotando aí as referências bíblicas, porque depois vai facilitar os irmãos ir na Bíblia Sagrada e conferir todas essas passagens que aqui estarão destacadas. Amém? Então, irmão, o que é heresia? Heresia vem de uma palavra grega que é expressada como haireses. É isso. Que tem por significado escolha, seleção, preferência. E para efeito de semântica, é isso, simplesmente seita. Todo mundo conhece. Falou em seita, os irmãos conhecem logo. Isso é a semântica dessa palavra haireses, que tem como nosso conhecimento mais comum como heresia. Então daí vem a origem dessa palavra heresia. Então seitas e heresia, elas têm a mesma origem. Amém, meus irmãos? Mas o que na prática, irmão Naldo, o que significa heresia? Isso. Heresia simplesmente, irmão, na prática, é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e a divulgar suas próprias ideias ou ideias de outrem e passar a divulgá-las, né? Divulgar. Ou, para um melhor entendimento, simplesmente é o abandono da fé genuína, da fé verdadeira, da fé bíblica. Amém? Então, mais ou menos isso, irmão, simplificando aí para os nossos irmãos, para o entendimento dos irmãos. Então, meus queridos, eu trouxe aqui em Atos capítulo 15, versículo 5, algumas referências bíblicas onde nós vamos encontrar heresias. Atos capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: mas alguns, porém, da seita dos fariseus
que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Atos 15, 5. E aqui está a palavra seita, que tem lá na sua origem no grego, haireses. Tá? Atos capítulo 24, versículo 5 diz assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e principal defensor da seita dos nazarenos. Está aqui de novo, seita haireses. Então vamos para Atos capítulo 26, versículo 5. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Atos 26, 5. Então está aqui, irmão, seita, que tem na sua origem haireses. Essa palavra grega, haireses. Então, irmão, nós podemos definir também heresia, que é uma obra da carne. Está aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Vai dizer aqui da obra da carne: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, e está aqui haireses, ou a nossa conhecidíssima heresia. Gálatas 5, 20. A heresia também, irmão, é um instrumento de falsos profetas e falsos doutores. Vou dar um exemplo aí, irmão Naldo, desses doutores aqui, irmão Naldo. Teólogos liberais, ou essas novas teologias, irmãos, que andam aí surgindo todos os dias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, haireses, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então, irmão, nós podemos destacar aqui mais uma vez o que é seita. É simplesmente o abandono, irmão, da palavra genuína, da palavra de Deus, como podemos observar aqui nesse trecho de Atos 5, 17, que diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então, irmão, está aqui, saduceus era uma seita da época de Jesus, amém? E aqui nós vemos, irmãos, o segundo ponto que nos diz por que é importante estudar seitas e heresias. Tá? Ponto A. Porque faz parte da escatologia. É um dos sinais da volta de Cristo. Escatologia, como os irmãos sabem, é o estudo das últimas coisas. A volta é um sinal fortíssimo da volta de Jesus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, irmão, está aqui a importância de nós estudarmos, compreendermos o que é seitas e heresias, porque é um dos grandes sinais para a igreja observar. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias, haireses, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Nós já lemos isso anteriormente, se lembram? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E aqui está, irmãos, a referência para os irmãos copiar. Amém? Se os irmãos quiserem, os irmãos dão uma pausa aí no vídeo e copiam. Vamos para frente. Ponto 3. As razões para o surgimento de tantas seitas e heresias, meus queridos irmãos. Letra A. Ação diabólica no mundo. Olha só. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus, de D pequeno, irmão, olha só, Deus pequeno, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, olha lá, vamos anotar, irmãos, 4:4. Amém? Vamos para a letra B. Ação diabólica contra a igreja. Aqui, ó. Mateus, capítulo 13, versículo 25, diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Onde é que nós vamos ver essa ação diabólica na igreja, irmãos? Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Ação, na letra C, ação diabólica contra a palavra. Mateus 13:19, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, olha aqui, e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, irmãos, a ação diabólica contra a palavra do Senhor. Então, vamos para outro ponto. Olha só a letra D. Por causa da nossa negligência em pregar a palavra, meus queridos, seitas e heresias tomam conta aonde essa palavra verdadeira não é pregada, irmãos. Um exemplo disso, aquele pessoal que bate, irmão, na porta. Não falha aquela semana no dia marcado, eles estão nas portas batendo. Lembram bem, não é? Quando nós não vamos, quando nós temos algo a priorizar do que pregar essa palavra, aí a seita vem. Olha só. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, aqui, irmãos, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Está lá aquela mesma referência de Mateus 13:25. Né? Falsa hermenêutica, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, irmãos, ó, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então, irmão, falsa hermenêutica, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Tá? Ponto F. Nos diz assim: falta de conhecimento da verdade bíblica. É outro motivo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim:
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E na letra G, falta de maturidade espiritual. É um terreno fértil, irmão, para seitas e heresia. Olha só o que diz Efésios 4, 14. Diz assim, ó: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queria chamar a atenção dos irmãos. Não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Amém? E como, irmãos, nos defender das seitas e heresias? Complicado. Complicado, irmão Naldo. Irmãos. É complicado. É complicado. Para quem não conhece as verdades bíblicas, para quem não conhece ou busca saber a pessoa de Deus, para quem não conhece nem se interessa, irmão, em tirar um tempo para ler a Bíblia Sagrada e conhecer a queda do homem e o pecado. Complicado também para quem não conhece a pessoa do seu Senhor, Jesus. Para quem, irmão, não conhece nem tem certeza da sua salvação. Complicado também, irmão, para quem não conhece nem busca saber o porvir. Que é esse porvir aqui, irmão Naldo? Não estou entendendo. É aquele estudozinho, irmão, que eu falei lá atrás, da escatologia, o estudo das últimas coisas, para ser mais simples, a volta de Jesus, meu irmão, como será o arrebatamento dos santos do Senhor, não é? E para encerrar, irmãos, essa primeira etapa desse estudo resumido, não é a mesma coisa de estar de frente com os irmãos em um local como nós tínhamos costume de fazer, muitas das vezes. Peço até perdão aos irmãos de não ter sido bem compreendido, ou ser muito rápido, ou ser muito resumido, enfim. Qualquer coisa, meus irmãos, pode pedir que eu traga alguma resposta. Se eu souber, irmão, imediatamente, de pronto, eu trago para os irmãos. Se eu não souber, irmãos, eu vou atrás, mas eu vou atrás mesmo. E se eu não conseguir aqui nessa terra, meus queridos, vou orar e perguntar para Jesus. Amém, meus irmãos? Brincadeira para descontrair um pouco. Amém? Mas de já eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Efésios capítulo 6, versículo 10. É bom que deu tempo os irmãos pegar a Bíblia e já achar aí a referência de Efésios 6, 10, 18, que diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deixa eu ver aqui o pontinho. Eu esqueci o pontinho. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha só, irmãos. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes aonde, irmãos? Na rocha, na palavra,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade, meus irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Aqui, irmãos, cingindo os vossos lombos com Jesus, a verdade. E vestir a couraça da justiça, obediência ao Senhor, irmão, justiça do Senhor. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Lembra, irmão, na negligência? Se nós negligenciar esta palavra, as seitas vão cobrir esse espaço. Então, temos que estar calçados nos pés da preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderás apagar os dardos inflamados do maligno. Irmão Naldo, dados inflamados. Pois é, irmãos. As seitas e heresias, elas jogam dados inflamados. Para quê? Para confundir. Tomai também o capacete da salvação. Olha só. Olha só. O destaque aqui, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmão, capacete, espada e aqui, ó, que é a palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. O que é os calçados? Tá aqui, Evangelho da Paz. Então, irmãos, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Eu glorifico a Deus por esta palavra. E de já eu peço a Deus pela vida de cada irmão nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, aonde somos, sim, irmão, necessitados da palavra de Deus e da iluminação do seu Santo Espírito, para nós estarmos diante da palavra e ter um entendimento, para termos isso aqui, irmãos, ó, deixa eu ver, cadê? Eu perdi aqui. Aqui, ó. Ó, cadê? Aqui, ó. Capacete da salvação. Aqui, irmãos. E, ó, escudo da fé, proteção. E está, ó, preparado para quê, irmãos? Com o evangelho da paz. E aqui, irmão, é para nós atacarmos o nosso inimigo. Aqui. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vou fazer uma rápida oração, agradecendo a Deus por este breve resumo. É a primeira etapa, e eu vou trazer a segunda etapa, para nós fecharmos esse pequeno resumo sobre seitas e heresias. Soberano eterno Deus, eu te glorifico, eu te exalto, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus amado, Deus bendito, de já, Senhor, te glorifico, te exalto, Senhor. Entrego todos aqueles, meu Pai, que irão ouvir, Senhor, este breve resumo de estudo, Senhor, sobre seitas e heresia. Pai, protege, Senhor, com o teu capacete. Protege, Pai, com a tua espada, Senhor, que é a palavra de Deus. Senhor, nos veste, nos reveste, meu Pai, com a tua armadura, Pai, para que nós possamos estar firmes, Senhor, naquele dia, Senhor, naquele dia mau, Senhor, onde nós tivermos mais necessitados. De já, Senhor, te glorifico e te exalto em nome de Jesus. Amém.